conversar com a Roberta, uma médica veterinária, está aqui junto com a gente já no Bom Dia Produtor, sobre estação de monta ou o período de monta, uma prática aí de criação de bovinos em que as fêmeas em reprodução são expostas ao touro ou à inseminação artificial durante um determinado período do ano e com objetivos aí de concentrar os partos. A médica veterinária está aqui do meu lado, Roberta Porto. Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço e muito bom dia a todos. Bom, eu vou começar te perguntando o seguinte, o período ideal da monta é justamente agora, no período das águas? Nós falamos agora que com o início das águas a gente inicia a reprodução, né? Ou seja, a estação de monta. Esse é um tipo de manejo muito comum, principalmente aqui no estado e em outros lugares em que há a pecuária de corte, né? Quando a gente fala em pecuária leiteira, isso já alterna um pouco, a estação de monta é o ano inteiro. Mas falou em período das águas, falou em iniciar a estação de monta. O que a gente tem que lembrar é que agora não é somente as águas que decidem o pasto, né? Essa questão do pasto tem que ser manejada o ano inteiro. Então nós temos 3 pilares aqui. Temos manejo dos animais, que é muito importante, um ponto importante é a genética, e temos também nutrição, né? Então, ou seja, manejo de pasto o ano inteiro e uma suplementação ideal aí nos momentos estratégicos. E temos também a questão da sanidade, que é muito importante. Roberta, por que é tão importante fazer a estação de monta, principalmente para a pecuária de corte? Olha, um ponto importante é que nós já temos de forma natural, né, o ciclo hormonal dos animais, o ciclo reprodutivo. Como a gente atende uma escala de alimentos aí para o país, a nível nacional, né, até a gente tem um bom ponto que é a exportação, nós temos que produzir em larga escala para poder atender esse mercado. Então, a importância da reprodução é que nós temos a oportunidade de manejar essa estação de monta, ou seja, produzir o máximo de bezerros em determinado momento, claro que de maneira saudável, com sanidade, que é o que a gente sempre fala, mas a gente consegue atender um mercado de alimentos e subprodutos de maneira estratégica. Agora, muito se fala sobre a preocupação com o touro, né? Sobre a genética, a qualidade do sêmen, mas tem que ter muito cuidado também com a escolha da vaca, né? Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. A gente tem muitos produtores que fazem o repasse com o touro, que usam inseminação artificial em tempo fixo, né? Mas também fazem o repasse com o touro. Outras propriedades também manejam somente o touro ali no meio das matrizes e a gente tem sempre que se preocupar com a saúde desses animais. Então tem séries de exames contra a brucelose, leptospirose, são doenças muito comuns que têm que ser evitadas. E nesse ponto a gente tem as doenças reprodutivas que afetam em grande escala as matrizes, que são as vacas, né? Ou as novilhas agora, a gente conversando agora em outubro, a gente fala muito em colocar as novilhas para reprodução. Quanto mais precoce essa reprodução, melhor a gente atende o mercado de carne e subprodutos. Então, falando em saúde de matrizes, a gente vai falar em saúde livre de brucelose, leptospirose, de doenças reprodutivas uterinas, né, metrites e endometrites. E essas doenças, elas podem evitar a produção de um bezerro ao ano, que é o nosso principal objetivo na pecuária de corte, assim como também a gente pode produzir bezerros fracos, e ninguém quer bezerros fracos, animais de pouca produção a pasto, né? Qual é o principal cuidado que quem vai começar aí a reprodução na propriedade precisa ter com os animais? Antes de tudo, a gente fala em alimentação, né? Os animais têm que estar bem alimentados. Então, por muitas vezes a gente pensa em protocolo reprodutivo, em ter bons funcionários e tudo isso é muito importante. Mas quando a gente fala em reprodução, esse dever de casa tem que ser feito o ano todo. Então, a gente fala de manejo de pasto, análise de solo, que é algo que vem bem antes dos animais. E após isso, tendo pasto, tendo alimentos para os animais, oferecendo proteico no momento certo, proteico energético também no momento adequado, porque as estações do ano mudam, né? E cada momento a gente tem uma oferta de pasto que tem que ser corrigida ali com suplementação. Depois disso, a gente vai priorizar aí a sanidade, né? Verificar se esses animais estão livres de doenças. E o que é um ponto muito importante é que às vezes a gente acha que porque o animal não está caindo de doente ali, ele está livre de doenças. Isso não é verdade. Às vezes os animais começam a reproduzir de maneira fraca e pode ter uma doença ali no meio do rebanho que não foi percebida. Agora, como médica veterinária, qual é o principal problema que você consegue perceber na hora da estação de monta? Olha, existem vários desafios, né?
ter uma boa comunicação com os técnicos e com os funcionários da fazenda é muito importante, né? E ter informações da propriedade também é um ponto importante. Algo que a gente costuma conversar bastante é que ter um profissional técnico na propriedade é imprescindível para o produtor, para o pecuarista e também para os funcionários da fazenda, porque é aí que a gente vai fazer uma boa adequação das técnicas que podem ser utilizadas, porque são muitas, né? Existem protocolos hormonais, existem repasse com touros, então se a gente tem um desafio aí, eu diria ter um bom relacionamento, sempre é muito importante com o produtor, com os donos, passar a informação, que é de suma importância, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Uma informação que chega a todos, e também muito importante o manejo nutricional. O manejo do rebanho é algo que chama bastante atenção. Precisa ter um cuidado com o animal para que ele também traga a resposta que é esperada, né? Como que funciona isso na prática? Sim, com certeza. Quando a gente fala de manejo, que é um dos pilares aí da reprodução, a gente tem um ponto imprescindível que é genética. Então, a gente tem o manejo do pasto, o manejo também para evitar a carga de parasitas, né? Que ela é importante durante o ano. Então, quando a gente maneja bem o gato, a gente reduz a carga parasitária e também o manejo do ponto de vista da genética. Animais com boa genética, se esse é o objetivo da fazenda, eles vão sempre produzir bezerros mais fortes, de genética mais apurada, né? E aí a gente consegue ter bezerros mais pesados, bezerros de 150 quilos ao desmame, por exemplo. E o cuidado com o animal durante o período da gestação, né? Ele já passou pelo período da monta e agora já está gerando ali o feto. Qual é o cuidado que deve se ter com a vaca durante esse período? O que acontece muito é que o desafio parece que é todo em torno da reprodução, né? Emprenhou a matriz, ela já pode ser colocada em qualquer pasto. E está aí um ponto que a gente não pode desvalorizar a atenção do funcionário com esse tipo de manejo, porque a vaca emprenhou, colocar ela num pasto rapado, colocar ela ali sob deficiência nutricional, a gente vai prejudicar todo o trabalho bem feito que foi feito durante a reprodução. Então, a vaca, quando já diagnosticada a prenhez, não sei, dependendo se o produtor usa o diagnóstico por ultrassonografia ou por palpação, dependendo de como ele faz esse diagnóstico, mas o animal já tem que estar com oferta de pasto, com oferta de alimentação. Então, que a gente tem um ponto ali importante, se eu posso assim dizer, é não deixar o animal que já reproduziu de lado. Ele tem que estar recebendo uma boa alimentação, uma boa oferta de água limpa, de preferência. Essa questão da alimentação, como que o produtor pode ficar atento e como que ele faz esse manejo nutricional para um animal que já está no período de gestação? Quando ele vai aí trabalhar com o animal já gestando, ele tem várias técnicas e tecnologias que estão no mercado. E aí vai depender da conversa dele com o profissional técnico da fazenda, com o médico veterinário ou o zootecnista que está atendendo a propriedade. É importante não usar, por exemplo, rações que são designadas a animais na engorda para animais que estão gestantes, né? Porque ali o aporte nutricional que o animal precisa é outro. Esse animal precisa de cálcio, porque quando ele for parir, ele vai fazer uma contração uterina. Essa contração uterina aí depende de cálcio que vem da alimentação desses animais. Então, todos os macros e micronutrientes que vêm no proteico energético, no proteico, no sal mineral e também no pasto são de suma importância ali na hora da aparição. E se a gestação for gemelar, o cuidado é maior ainda? Ou a gente pode entender que o mesmo cuidado, tanto para uma gestação de um bezerro só, ou se a vaca estiver gerindo dois, pode ser da mesma forma? A gestação gemelar ela é superestimada, né? Quando nós temos 2 bezerros, nós achamos aí que vem em dobro, né? O problema é que uma gestação gemelar ela pode trazer muitas complicações para as matrizes e também para o bezerro que vai nascer. Então, nós podemos ter bezerros mais leves ao nascimento e à desmama, então o cuidado é redobrado. Nós temos aí um cuidado também com o quanto essa mãe vai conseguir cuidar desses 2 bezerros, que pode ser que ela deixe um de lado e cuide somente o outro, e se a gente perde esse bezerro que não conseguiu se alimentar, não conseguiu amamentar, ele é um bezerro a menos na fazenda que a gente investiu tecnologia, investiu alimento e que pode vir a óbito. Então, é sim um cuidado redobrado em questão de alimentação, em questão se ela vai ser uma boa mãe, se vai cuidar e se eles vão ter um bom peso ao desmame. Então, a gestação gemelar, ela exige um cuidado maior e eu vou dizer que às vezes a gente não espera ela na fazenda porque o cuidado é redobrado.
Agora, uma coisa interessante também é saber que depois que a vaca já ganhou o bezerro, já está ali passando por esse processo, como a expectativa é ter um bezerro por ano, já inicia-se também um cuidado para que ela esteja preparada para novamente no próximo ano ter o período de prenhez. Como que funciona esse cuidado pós-parto com o animal? Exato. Assim que ela pare, a gente tem uma grande questão que é a involução uterina, né? Então, a involução uterina é que o útero, ele acabou expandindo ali para comportar um bezerro e agora ele tem que retornar o mais rápido, fisiologicamente possível, para se preparar para uma próxima prenhez. Então, nesse ponto, a partir da aparição, a gente espera que a fêmea não tenha retenção de placenta, que é uma doença reprodutiva muito comum a pasto, que também está relacionada ali ao manejo nutricional, à alimentação desses animais. Então, após a expulsão de placenta, esse animal não apresentando metrite, ela terá uma boa involução uterina se ela tiver uma boa alimentação. Quanto mais cedo evoluir esse útero, melhor ela será preparada e mais cedo será preparada para a próxima gestação. Lembrando que essa involução uterina, se ela for ali de mais de 60, 90 dias, a gente já não consegue mais um bezerro ao ano. A gente perde essa maximização de produção de bezerros na fazenda. Agora, se a gente encontra um cenário de seca, como foi nos últimos anos, né? Sim. Nossa equipe de reportagem, por exemplo, foi muitas vezes ao Pantanal de Mato Grosso do Sul mostrar a situação enfrentada pelos produtores por lá, porque realmente a ausência da chuva pegou muita gente de surpresa, principalmente numa área que é conhecida aí pelas planícies alagadas. E dentro desse contexto, qual é o trabalho do produtor para conseguir manter o período de reprodução num cenário em que a chuva está ficando cada vez mais ausente? Nós temos um ponto muito importante, né? Voltamos à nutrição. Então, quando a gente fala de reprodução animal, nós não estamos falando somente de ir na casa agropecuária comprar hormônios, contratar o médico veterinário ou técnico. Nós estamos falando que antes de pisar ali na fazenda, tem que ter um manejo de toda a área que vai ser ocupada. Então, a gente sempre prioriza uma análise de solo para saber qual é o ideal de macro e micronutrientes para essa terra produzir um bom pasto, e isso aí já ajuda bastante o produtor lá mais para frente, o pecuarista, a reduzir os gastos com a suplementação. Mas fora isso, quando o pasto está ausente, a gente tem que recorrer à suplementação mineral. E aí existem diversas técnicas, né? Para cada área do ano, para cada momento do ano, existe um tipo de suplementação adequada e tem todo tipo de informação nas casas agropecuárias. Cabe ao produtor entender e conversar com o profissional da propriedade dele qual é o adequado para o momento. Mas nesses momentos a gente recorre à suplementação e no caso do Pantanal, onde a gente tem cheias, a um bom profissional que saiba manejar o gado, que isso daí é muito difícil também. Agora, Roberta, qual que é o cenário ideal que precisa ser criado para que a estação de monta aconteça de acordo com a expectativa do produtor, né? Tanto para o touro quanto para a vaca que vai receber o sêmen. Nós estamos falando que nós queremos produzir muito gastando pouco, né? Acho que todo mundo quer fazer isso. O importante é que antes de dar o primeiro passo, haja informação. Então, é por isso que a gente se preocupa tanto em passar informação desse tipo de manejo para todos que precisam, né? Tendo informação, a gente consegue se preparar e reduzir aí os possíveis riscos que podem haver dentro da propriedade. Estando tudo preparado, adequando as tecnologias, porque as tecnologias são muitas e às vezes a gente quer usar tudo de uma vez e não há necessidade. Então, planejou ali dentro da propriedade a correção de solo, começou a produzir um pasto de qualidade, entendeu a estação do ano, como ela é formada ali nas regiões, dependendo da região que você está, e tendo um bom profissional capacitado em conversa com os funcionários da fazenda, a gente consegue reduzir bastante as perdas, os riscos. Não quer dizer que não vão haver imprevistos, mas a gente consegue melhorar muito o cenário da pecuária no Brasil. Agora a gente comenta muito sobre o bem-estar, né, desses animais. Importante. E aí tem gente que fica ali com a vaca, ela já está quase no limite da vida útil dela, já não está mais conseguindo segurar o bezerro como segurava antes. Qual é o momento que o pecuarista precisa entender, olha, essa vaca aqui, ela precisa ser aposentada das funções dela? Quando a gente fala de bem-estar, a gente não está falando aí somente do animal estar bem, para ele ficar bem, para ficar feliz, né? Bem-estar tem embasamento científico, tem testes em cima disso, que a produção melhora sim quando o animal está sendo produzido, está sendo manejado sob bem-estar animal. Então, é importante entender o ciclo desses animais. Quando a gente fala do touro, nós temos ali
ali um grande ciclo reprodutivo e também a gente tem a oportunidade de coleta de sêmen, o que intensifica muito mais a produção desse animal sem causar tanto estresse a ele, né? Quando nós estamos falando das matrizes, aí a gente já fala de uma intensificação de uma matriz que vai estar ocupada ali por todo o tempo gestacional. Então, ela estando se alimentando bem, estando livre de doenças infecciosas do trato reprodutivo e ela estando produzindo de maneira eficiente, nós temos um animal ali importante para a reprodução. O que a gente passa, dependendo da genética, e aí a genética vai dizer, além da avaliação do animal a campo, sobre cada tempo reprodutivo de cada animal, aí já é necessário descartar. Isso aí vai variar muito de genética para genética, de propriedade para propriedade. E áreas sombreadas apresentam nos animais um resultado melhor também? Sim, nós temos um país quente, né? Nós temos aí uma alta incidência de sol, de calor, as estações do ano não são muito bem definidas aqui no Brasil, então a gente sempre vai lidar, como hoje, já amanheceu chovendo, ontem já estava um período mais quente, então tem essas oscilações de temperatura. Então é importante que os animais tenham a oportunidade de estar protegidos de sol e também de chuva, incidências de raio. Então, quanto mais tecnologia a propriedade puder ali estar ofertando aos animais a campo, melhor será a reprodução, melhor será os animais ali no final da estação de monta. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas o sombreamento, as tecnologias que existem hoje, elas fazem parte do bem-estar e elas têm um embasamento para a gente entender que serão animais de qualidade sendo produzidos ali no final. Agora tem muito produtor que fica com aquela dúvida, perdi o período da estação de monta, e aí? Dá para recuperar o prejuízo num outro período ou o ideal é esperar chegar novamente à estação de monta? Nós temos propriedades que fazem a estação de monta o ano todo, né? Deixa ali o animal com repasse com touro também o ano todo. Toda vez que a gente atrasar a estação de monta, a gente vai ter uma queda no percentual dos animais nascidos ali até final de janeiro, fevereiro, março. E por que a gente acaba manejando deste modo? Porque o nascimento ali no final de janeiro, fevereiro, março são os animais que vão entrar na puberdade vão ter melhor oferta de pasto se a propriedade foi bem manejada. Então tem um ponto importante na reprodução porque ela está sendo começada agora, né? Que é para esses animais poderem se alimentar. E de novo a gente retorna, os animais precisam se alimentar. Então toda vez que a gente atrasar a estação de monta, terá um prejuízo sim. Mas hoje existem diversas tecnologias em que a gente pode induzir cio, pode melhorar a condição dos partos, mas atrasou, a oferta de alimento vai ser modificada e pode ter escassez ali no meio, no final do ano, por exemplo, nas secas, quando a gente for enfrentar. Roberta, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista, já quero agradecer a sua participação, mas eu queria que antes você deixasse um comentário aí para o pecuarista, né, que está acompanhando a programação aqui do Canal do Boi, para ficar atento sobre esse período de estação de monta e não perder a oportunidade aí de trazer um bom trabalho com resultado importante para o ano de 2023. Sim, é muito importante a gente poder passar a informação, é muito gratificante também o público poder ter acesso a esse tipo de informação que é muito técnica. Então a gente sabe que nem sempre o produtor, o pecuarista vai conseguir contratar um profissional 100% do tempo ali na propriedade. Mas é importante sempre alinhar com o médico veterinário as informações, sempre ter uma boa conversa e alinhamento com o funcionário da fazenda, porque é ele que cuida de todos os animais, é ele que presta atenção em tudo que está acontecendo e é ele também que vai relatar o que é necessário ali dentro. Então, entendendo agora que o quanto antes a estação de monta iniciar, melhor será a oferta de pastos, e lembrando também dos pilares da reprodução, que é manejo, nutrição, genética e também sanidade, que é importantíssimo, a gente consegue minimizar os problemas. Nunca vai ser perfeito, mas a gente sempre quer maximizar o número de bezerros ali no final da estação de monta. Então, ter a informação, aplicá-las de maneira correta é imprescindível dentro da propriedade. Tá certo, Roberta, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Para você que quiser mais detalhes, é só acessar o portal sba1.com.